Seja bem-vindo ao Bloco de Esportes aqui do Balanço Geral. Na tarde de hoje a gente vai falar aqui sobre a Chapecoense, meu amigo. Teve gente que não dormiu, foi sofrido de virada, mas a Chapecoense venceu o misto e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Os gols do Verdão saíram em menos de 2 minutos, aos 44 e também aos 46. Depois de um primeiro tempo sem gols, o segundo tempo foi cheio de emoções na Arena Pantanal. Quem abriu o placar foi o time do misto. Aos 30 minutos, Leandrinho cruzou de esquerda. O William Amendoim antecipou o zagueiro Luiz Otávio e cabeceou no canto de João Ricardo. Misto 1-0. Foi um sufoco para o Verdão e a vitória da Chapecoense só começou a ser construída aos 44 minutos do segundo tempo. Eduardo cruzou e o atacante Perotti, que saiu do banco de reservas, antecipou a zaga do misto para empatar o jogo. E nos acréscimos, quando o jogo se encaminhava para os pênaltis, aos 46 minutos, Lourenço saiu da marcação e tocou para Everaldo. O atacante da Chape arrumou o corpo e chutou entre as pernas do goleiro Vinícius, decretando a vitória da Chapecoense por 2-1 e a classificação do time para a próxima fase da Copa do Brasil. Pois é, Sérgio Badalotti, boa tarde. Como é que tá, amigo? Tá tudo certinho, né? Estamos aí, né? Troreando. Dormiu meio nervoso, não? O que o amigo... Demorou um pouco mais para dormir do que o normal, né? Até baixar a adrenalina, mas pelo menos fomos dormir aliviados com esta classificação dramática, que não precisava ser tão dramática assim, não precisava de novo ser com tanta dificuldade, com todo o respeito que o misto merece. Já eliminou o CSA na primeira fase, que é clube de Série A também. Porque outro dia outros grandes clubes também tiveram dificuldades, mas a Chapecoense poderia ter facilitado a sua missão na medida em que, de novo, o futebol deixou a desejar, né? Não dá para tomar esse tipo de gol do William Amendoim. Pelo amor de Deus, o cara tem 1,70 m, o Luiz Otávio não é individualizar, mas o Luiz Otávio tem 2,04 m, dá 24 centímetros de diferença, e o cara conseguiu fazer o gol. Mas quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia ser eliminação, aí veio o milagre. Aconteceu o milagre, cruzamento do Eduardo, Perotti, segundo jogo, segundo gol consecutivo, empatou a partida. Esse menino sofreu muito ano passado com lesões. Em 2 jogos, marcou 2 gols decisivos. E aí uma boa jogada do Lourenço. Lourenço tocando para o Everaldo para fazer 2-1 aos 46 minutos da segunda etapa. O Lourenço que havia perdido um gol que não se pode perder. Num cruzamento do Renato, na pequena área, ele e o goleiro cabeceou no travessão, talvez faz o gol ali, mata o jogo, porque o misto estava mortinho no segundo tempo. Puxou o freio de mão, só que daí achou aquele gol lá numa jogada errada da Chapecoense, e aí parecia que a Chapecoense seria eliminada pelo modesto misto, mas buscou a recuperação, e aí tem que dar os méritos do poder de reação do time. O mérito do time foi de não desistir do resultado, pelo menos teve esse mérito de continuar acreditando que era possível buscar o empate que levava para os pênaltis e depois até a virada, e ela veio em 44 e 46 minutos, mas a classificação foi importante, 1.450.000 na conta da Chapecoense, que é um bom dinheiro. Tomara que seja investido esse dinheiro também em contratações. Seria terrível ser eliminado pelo misto na segunda fase da Copa do Brasil, depois de ter sido eliminado em casa pelo União La Calera, pela Sul-Americana. Não sei se uma possível eliminação não custaria o emprego do seu Claudinei Oliveira. Eu acho que foi salvo o Claudinei Oliveira pela virada da Chapecoense, porque a pressão da torcida nas redes sociais ia ser terrível. Já estava sendo terrível quando o jogo estava 1-0 para o misto. Quando estava 0-0, o pessoal já estava pedindo a cabeça do Claudinei Oliveira. Aí quando o misto fez 1-0, aí caiu o mundo. Caiu o mundo. Depois, quando virou, amenizou a situação, mas todo mundo tem a mesma opinião. Inclusive, eu acho que dentro do clube, que valeu pela classificação, cumpriu com a sua missão, com a sua obrigação, que era classificar. Agora o futebol, mais uma vez, esteve muito abaixo daquilo que se precisa. Venceu de novo, mas não convenceu. Qualidade técnica individual, de posicionamento. Por exemplo, no primeiro tempo, Claudinei Oliveira falou que faltou profundidade, ou seja, definir a jogada.
acabar a jogada, é muito toque lateral, ele mesmo admitiu isso. Isso é um problema que já vem de tempo, é toque muito lateral, a bola gira muito por trás e falta alguém para chamar a responsabilidade. A parte ofensiva da Chapecoense, até marcar os 2 gols, deixou muito a desejar novamente, e individualmente também alguns jogadores não conseguem evoluir. E nós já passamos por janeiro, já passamos por fevereiro e estamos entrando em março. Menos mal de que ontem, pelo menos, além da classificação, e de seguir em frente na Copa do Brasil, agora vai enfrentar o Criciúma, são 2 jogos, amanhã saiu a definição do mando de campo, o sorteio para ver onde vai ser o primeiro ou o segundo, pelo menos depois do jogo, em entrevista para a Rádio Chapecó, o presidente Maninho e também o José Carlos Brunoro, que vai prestar consultoria para a Chapecoense, os dois foram muito claros em dizer que o time precisa reforçar, precisa qualificar, que a classificação foi boa, a vitória foi boa, mas que o futebol deixou a desejar e que principalmente para a Série A o time precisa reforçar e qualificar. E isso aí é uma opinião unânime, pelo menos a diretoria também parece que está se dando conta disso e a expectativa é de que novos jogadores comecem a chegar, né? Inclusive um já chegou ontem. Exatamente, fala agora de um reforço na Chapecoense, é bem sobre isso que a gente vai comentar agora. O Rildo chegou ontem em Chapecó, né? Inclusive a imagem dele aí chegando no aeroporto Serafinos Bertazzo. É um atacante que tem várias passagens por times importantes, né? Sim. Santos, Corinthians, Curitiba também teve uma boa passada por lá, mas agora chega para reforçar o ataque da Chapecoense. A característica do Rildo é bem diferente daquele centroavante, né? Não, ele é atacante do lado, né? Mas é um jogador que precisa, que a Chapecoense está sentindo falta, até por conta da lesão do Bruno Silva, até por conta da lesão do Ailon, que até agora não conseguiu jogar. Aonde ele passou, o Rildo, ele sempre foi muito bem. É um jogador que, se ele jogar aqui o que ele jogou no Curitiba, no Santos, na Ponte Preta, no Vasco, ele vai se identificar com o torcedor da Chapecoense, porque ele é um cara muito raçudo. Às vezes até demais. Ele se parece muito com o Rossi. Ele tem um estilo parecido com o Rossi. Joga de um lado, joga de outro, mas é um cara que tem muita raça e muita velocidade. Então, é um jogador que, se jogar aquilo que sempre jogou nos clubes por onde passou, certamente tem tudo para ser titular e vai ser um bom reforço para a Chapecoense. E outro que está uma novela, a questão do Gum, né? Falou do Gum no começo do ano, que ia chegar em Chapecó. É esperado amanhã o Gum, ele que vem do... esse time dele é o Fluminense, né? Participou por lá, foi capitão do Fluminense, enfim. Tem uma longa carreira, inclusive com passagens pelo Internacional. Ele passou por vários times conhecidos já do futebol brasileiro, a Ponte Preta. E o que mais marcou no Gum, que você está vendo na imagem aí, é quando ele esteve no Fluminense. Conquistou, inclusive, o Campeonato Brasileiro lá, 2 edições do Campeonato Brasileiro. Conquistou a Taça Guanabara, enfim. É um cara que a torcida gosta, está com seus 33 anos, né? E é um jogador que vem, então, para reforçar a zaga da Chapecoense para essa temporada. Gosta do nome do Gum? É assim, ó. Quando o Fabrício Bruno teve que voltar lá para o Cruzeiro, que se definiu que ele não ficaria na Chapecoense, foi falado o nome do Gum e a Chapecoense alinhou a contratação à vinda do Gum. Depois daí deu uma reviravolta e o Fabrício Bruno voltou para a Chapecoense. Então, a vinda do Gum ainda é uma reposição para a saída do Fabrício Bruno. Ontem o Joilson ficou fora porque está lesionado, o Douglas está lesionado. Ontem, por aquilo que falou o presidente, o Maninho, na Rádio Chapecó, o Rafael Pereira jogou com um problema no pé. Foi meio que para o sacrifício. Só tinha o Iago, o garoto, no banco. Então precisava mais um zagueiro. E neste momento, eu acho que o Gum não é nem um super zagueiro, mas pela sua experiência e pela sua liderança e pela sua característica, porque é um zagueiro guerreiro, não é craque, mas é guerreiro. Eu acho que ele, neste momento, é uma boa para a Chapecoense. E aí tem que continuar na contratação de um lateral direito, que se fala muito na volta do Fabiano, é uma negociação mais complicada, mas lateral direito tem que buscar. Mais o meio-campista, muito embora o Gustavo Campanharo ontem fez uma bela partida de novo, vai ser muito útil. Talvez um centroavante, eu acho que ainda precisa para suprir a saída do Wellington Paulista. Então, a diretoria está com esse pensamento aí, conversando muito com o Brunoro, departamento de futebol. Eles também estão conscientes que precisa reforçar. Então, isso aí nos dá um ânimo para, quem sabe, chegarem novos jogadores aí, para que a Chapecoense se qualifique, principalmente visando a Série A do Campeonato Brasileiro, sem esquecer Copa do Brasil e Campeonato Catarinense, que isso aí também a Chapecoense tem que buscar bons resultados. E falando em Catarinense, em rodada atrasada ontem pelo Campeonato Catarinense, o Marcílio Dias e o Figueirense ficaram no empate sem gols. Jogo bastante ruim lá em Itajaí ontem, então ficaram no 0-0. Você está vendo algumas imagens aí da partida. Não teve emoção nenhuma, para ser bem sincero, Badão. Eu fui tentar ver os lances aí, mas foi um jogo ruim. Os colegas que transmitiram o jogo, se falou que se esperava muito desse jogo e no final não foi um bom jogo. Tanto o Marcílio quanto o Figueirense criaram muito pouco.
Então, bom resultado para a Chapecoense, porque dois clubes que estão no G4 que marcaram apenas um ponto e acaba sendo bom para a Chapecoense. E para finalizar, tivemos ontem também Copa Libertadores da América com a estreia da dupla Grenal. O Internacional conquistando uma vitória importante. Claro que a gente, infelizmente, não pode mostrar os gols, né? Fazer o quê? Mas o Inter ganhou bem do Palestino lá no Chile, com o Marcelo Lomba. Eu vi os lances hoje de manhã, sendo o destaque do primeiro tempo, e aí o predestinado, o cara tem liga na Libertadores, o Rafael Sobis de falta, acabou fazendo 1-0. Bela vitória do Inter, que agora tem 3 partidas seguidas em casa, para já, quem sabe, carimbar vaga para a fase seguinte da Libertadores, é só fazer o dever de casa. E o Grêmio ficou no empate em 1-1 com o Rosário Central. Não é de todo ruim empatar fora de casa. Mas, pelo primeiro tempo, pelos lances que eu vi, o Grêmio poderia até ter vencido o jogo. Agora, quem empatou fora de casa tem que fazer o dever de casa. Terça-feira tem o Libertad do Paraguai em casa e aí o Grêmio vai precisar da vitória. Só para a gente fechar aqui a questão da classificação do Campeonato Catarinense, né? O torcedor estava bastante perguntando aqui o que aconteceu e tal com esse empate. Mudou alguma coisa para a Chapecoense? Não mudou nada para o Verdão. A gente vai mostrar, inclusive, a classificação para o pessoal entender um pouquinho como é que está a situação do Catarinense depois do término dessa rodada. O Avaí continua liderando o Campeonato Catarinense com 23 pontos. O segundo colocado é o Figueirense, que com o empate de ontem chegou também aos 23 pontos. A terceira colocada é a Chapecoense com 21. Quarto colocado, Marcílio Dias, com 19 pontos. O quinto colocado é o Brusque, com 16. Sexto colocado é o Criciúma, com 14. Sétimo colocado, Joinville, com 12. O oitavo colocado é o Hercílio Luz, com 7. E os dois últimos, o Tubarão é o nono colocado, com 6 pontos. E o lanterninha da competição é o Metropolitano, também com 6 pontos. Tá aí, o Figueirense encostou no Avaí, mas o Chapecoense não mudou nada, né? Tudo afunilando ali, né? Tá boa a briga ali. Vamos pros abraços? Um abraço para o Evandro Xavier da Rocha. Evandro Xavier da Rocha está dizendo que o Perotti ontem foi bem e está fazendo algumas observações em relação ao trabalho do Claudinei Oliveira. Enfim, eu acho que amanhã o Claudinei Oliveira vai estar aqui conosco. Em princípio, é para estar aqui conosco no estúdio. E aí nós vamos trocar uma ideia com o técnico da Chapecoense. Que já está a caminho, né? E chega por volta das 6h30 da tarde de hoje para começar a preparação para o jogo do Criciúma. Fechou? É isso aí então, Serginho. Grande abraço. Valeu. Abraço, Valeu. 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 Até amanhã. Mate a pau.